Uma ótima noite para você que está ligado na live Geração 7. Como é que vocês estão aí? Comentem bastante. Já vi que o pessoal já entrou aqui. Luísa já deu uma ótima noite. Amigos queridos, uma ótima noite, Luísa. Antonângelo, Deus abençoe você, viu? Não se esqueça que nós temos orado muito por você. Você está no nosso caderninho de orações, viu? Mandar um abraço especial aqui também para minha esposa querida. Já mandou uma ótima noite aqui também, a Andreina, minha pequena Andy. Rosa Mires também está presente aqui com a gente. Rosa Mires, um abraço e um beijo especial, viu? Rosane Braz aqui também mandou um feliz sábado, um ótimo sábado para você e para a família, viu, Rosane Braz? Deus abençoe. Adivinha que também está aqui com a gente, Rosinalva. Uma ótima noite abençoada, meus queridos amigos. É isso aí, Rosinalva, acompanha a gente aí, um tema muito especial hoje. Digenilda já também mandou aqui, ó, e nós, que outra vez, good night, vasos e varoas de ouro. Uma ótima noite, Digenilda, Deus abençoe você aí, do outro lado aí, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Fique com Deus, viu? Rosimário Regis também, um ótimo sábado para você, Regis. Deus abençoe, viu, grandemente a sua vida. Vamos então, para poder dar início à nossa live muito especial de hoje, uma palavra de oração. Querido Deus, amantíssimo Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em tão boas circunstâncias. Obrigado por todas aquelas pessoas que estão assistindo a live de hoje. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de abrir a sua palavra e contemplar, Pai, a sua face através da sua palavra, das suas promessas. Muito obrigado por essa esperança maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade de abrir a sua palavra, Senhor. Peço que o Senhor continue aqui conosco, o seu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento, e também para aquelas pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois, Pai. Peço que os seus santos anjos, Pai, também venham nos proteger. Repreenda o inimigo para longe de nós, por favor, tenha misericórdia. E nos dê uma ótima noite também, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite aí, pessoal. É isso aí. Uma ótima noite, sexta-feira para você, um feliz sábado. Seja bem-vindo à live da Geração 7, né? Hoje é uma live de 2, né, Dats? É isso aí, Vaso. Seja bem-vindo, que o Eterno, na sua infinita misericórdia, possa se inclinar sobre você nessa noite de uma forma muito especial. Manda um abraço aí, né, Isaac, para esse pessoal aí maravilhoso. Um abração para todos que estão assistindo. Eu já vou pedindo desde já para todos vocês que estão assistindo aqui a live da Geração 7, já compartilhem essa live, que o tema de hoje promete, viu? Vamos falar exatamente sobre o livro de Salmos, então aproveite aí, já faça igual a Rosinalva, tome nota de tudo, anote e se aprofunde, se banhe nessas bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado pra gente, verdade? Glória! Glória a Deus, né? Luiz aqui, ó, já chegou aqui dando uma ótima noite, pessoal. Live Geração 7 já começando. Um abraço, Luiz, um abraço, Lili, as crianças, feliz sábado e até amanhã. Não acabou ainda não, tá bom? Não acabou ainda não, acabou de começar. Ismael, tem um encontro, né, na casa especial, de Deus, né? Verdade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, isso aí. O coração dá uma acelerada, né, Dades? É verdade. Ismael Jatobá aqui, uma ótima noite. Hoje trocou o itinerário, né? Hoje eu estou aqui, Ismael tá lá, é isso aí. A gente vai revezando de vez em quando, né? O trabalho, o serviço de Deus, a gente tem que dar uma revezada, tá bom? Rosinalva, onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Amém, Rosinalva. Glória. É isso aí. Graças a Deus que nós estamos aqui, não somos só nós dois, somos muitas pessoas que estamos conectados todos juntos aqui, né? E você faz parte disso, viu, Rosinalva? Além, é claro, dos anjos, né, Dades? Com certeza. Essa sala aqui está repleta de anjos. Amém, amém. E Rosane Brás fez um pedido aqui agora, que pede, meus irmãos do coração, Daiane, que estão com Covid. Rosane Brás, a gente vai anotar aqui o seu pedidinho no nosso caderninho de orações e a gente não vai esquecer dele, tá bom? A gente vai continuar orando hoje e nas outras programações a gente sempre vem orando por todos aqueles pedidos que são feitos aqui na live. Fica tranquila que Deus já está agindo em prol da Diene, tá bom, Wesley? Fica com Deus, viu, Rosane? Vamos dar início então à nossa programação de hoje.
É isso aí, muito bem. Seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7. Para nós é uma alegria muito grande ter a sua companhia. Essa noite eu e meu amigo Isaac aqui vamos estar conversando juntamente com vocês um pouquinho sobre o Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo de Davi. Isaac, o Salmo 34 é um salmo de ação, é um salmo de movimento. Então, essa noite, eu creio que Deus está nos chamando para um grande movimento. Deus está nos chamando para nós sairmos aí do ordinário, a fim de que possamos, pela fé, contemplarmos o extraordinário. Posso ouvir um amém? Amém. Então compartilhe, comente, o Isaac vai estar ali acompanhando, né? Hoje vocês farão parte aqui dessa mesa, cada comentário será muito bem-vindo e tenho certeza que se ele vem dentro do contexto da palavra de Deus, vem para edificação, vem para ministração, vem para a salvação de cada um de nós. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo 34, eu vou estar usando a minha Bíblia aqui física, né? Tradução de João Ferreira, Bíblia de Estudo em Cores. E vou estar usando aqui a Bíblia Nova Versão Transformadora. Salmo 34 é um dos meus salmos preferidos. É um salmo que fala do agir, do mover de Deus, mas também, Isaac, fala da necessidade da resposta do humano em relação a esse agir, em relação a esse mover. Verdade. E a pergunta que surge é, Isaac, você está disposto a responder positivamente o mover de Deus na tua vida, meu irmão? Sim, estou vaso. Amém. Amém. Tem que ser preciso coragem, né? É verdade. Porque muitas vezes a digênio do Senhor vem e ele vem para mudança, e ele muitas vezes nos quebra, muitas vezes ele nos molda, nos refina, e esse processo do agir de Deus, em muitos momentos, promove desapegos, significa deixar para trás bagagens, significa não olhar para o passado, prosseguir para o futuro. E infelizmente nem todos estão dispostos. Mas eu louvo a meu Deus porque nessa noite você está aí conosco. E em nome de Jesus Cristo, haja o que houver, as bagagens que estejam em nossas mãos não serão impeditivos para que o agir, o mover de Deus nessa noite promova a libertação, promova a restauração, promova a salvação em nossa vida. Salmos capítulo 34, nós vamos começar a partir do versículo 4, Isaac. Então eu vou pedir para o Isaac ler para a gente lá, por favor, Salmos capítulo 34, versículo 4. Por favor, Isaac. Diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Interessante que ele começa já com o verbo de ação, buscar. O salmista busca o Senhor e pasme você, Rosinalva, ele afirma que Deus lhe respondeu. Glórias a Deus por isso. Isaac, que privilégio saber que Deus nos responde. Que privilégio saber que mesmo nós sendo pecadores, imperfeitos, falhos como somos, pensamentos impuros, atitudes hipócritas, mas quando a gente busca a Deus com sinceridade de coração, o salmista nos afirma que ele nos responde, e ele não somente nos responde, diz que ele nos livra de todos os meus, de todos os nossos temores. Interessante, Isaac, que Davi não diz que Deus os livrou dos seus problemas, mas sim dos temores que os problemas trazem. Como é que a gente pode conversar um pouquinho isso? É interessante, né, Vaso? Porque eu não lembro exatamente o versículo, mas você vai me ajudar, que fala assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque o Senhor Jesus venceu. A gente às vezes precisa passar por certas coisas, Vaso, na nossa vida. A gente às vezes precisa passar por certos, vamos supor, problemas, porque é através deles que nós vamos enxergar
através deles que nós vamos buscar ao Senhor e Ele vai nos responder. É triste porque a gente, na realidade humana, a gente às vezes precisa passar por dificuldades para poder se voltar para Deus, não é verdade? E é triste. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que Ele nunca está com a mão encolhida para quando nós, assim, nos voltarmos para Ele e buscar esse Deus maravilhoso, né? E Ele nos responde quando nós buscamos de sinceridade de coração. Isso é maravilhoso, né, Isaac? É saber que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme. Por quê? Porque a paz, o conforto, o consolo, a esperança em Jesus Cristo é algo real. E o salmista sabia disso, e o salmista cria nisso. Não que Deus não possa solucionar o seu problema, de maneira alguma, mas muito mais do que solucionar o problema, Deus nessa noite, Ele deseja dar a você a certeza de que você não está sozinha. Haja o que houver, venha o que vier. E o Isaac citou aí João 16:33, no mundo tereis aflições. Interessante que Jesus não mentiu, ninguém foi enganado. E às vezes é muito comum, né, Isaac, a gente vê pessoas abandonando Jesus porque se sentem enganados, se sentem abandonados. Querido amigo, nessa noite o Senhor Jesus te convida para uma experiência viva, palpável, através da fé. E o salmista Davi, no versículo 4, ele nos diz justamente sobre isso. Ele busca o Senhor e, como resposta à sua busca, o Senhor lhe responde e o livra de todos os seus temores. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, Digenilda. Digenilda tem uma história de vida fantástica, né? Espero um dia ela poder testemunhar para a gente aqui ao vivo. E eu acredito que, por muitas vezes, Digenilda, em meio àquela circunstância dolorosa que você viveu, o problema continuava, mas a paz de Jesus Cristo inundou o seu coração, trazendo ali, é como se Deus soprasse sobre você o refrigério, né? E nos dá força para podermos passar pelas circunstâncias. Porque uma coisa, Isaac, é você passar por um problema sozinho. Outra coisa é você passar por esse mesmo problema tendo a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém. E é por isso que ele diz: tem de bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venci. E nessa noite, a despeito do problema que você esteja enfrentando, fiado na vitória de Jesus Cristo, você será assim mais do que vencedor. Amém. Versículo 5, Isaac. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. E aqui na minha tradução ele traz para o singular: olhai para ele. Porque quando eu falo olhem, uns podem olhar, outros, né? Olhai para ele e sede iluminados, e o vosso rosto jamais será confundido. Na versão transformadora diz assim, ó: os que olham para Jesus ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Isaac, quando eu olho para Jesus, a promessa é de ser iluminado. E o Salmo 119, né, versículo 105, ele nos traz também esse aspecto de iluminação na nossa vida. Interessante, ele diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como se fosse um grande farol que guia os nossos passos, né, Vaz? Minimizando assim os impactos que os problemas, que o pecado ocasiona na vida do ser humano. Então, nessa noite, Rosinalva, Deus está convidando você a olhar para Ele. Por quê, Digenilda? Tem muita gente olhando para muitas outras coisas. Tem gente olhando para a placa da igreja, tem gente olhando para o pastor, tem gente olhando para o Jean, tem gente olhando... Não importa.
mas olhando para coisas e pessoas que não têm poder de iluminar a vida, não têm poder de salvar, não têm poder de transformar. Por isso que nessa noite, Rosa, Deus está dizendo para você, Rosane, olhe para mim, é para mim que você tem que olhar, e você será iluminada, e o seu rosto jamais será confundido. Posso ouvir um amém, Isaac? Amém. Glórias a Deus por isso. Versículo 6 do Salmo 34, ele começa novamente com outro verbo de ação. E ele diz o seguinte: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Na versão transformadora, Isaac, está dizendo assim, ó: clamei ao Senhor em meu desespero, e Deus me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Mais uma vez, nós vemos Deus livrando não dos problemas, Das angústias mas das angústias que os problemas trazem. Percebe, queridos? Muitas vezes, Isaac, nós gastamos tempo demais perguntando por quê. Por quê, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Na verdade, deveríamos perguntar para quê. Qual que é o propósito dessa provação, dessa situação na minha vida? E Davi, diante das circunstâncias, ele entende que muito mais importante do que problemas solucionados era a certeza de que não estava sozinho em meio aos seus problemas. E é por isso que ele diz, clamou, gritou, este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Quer falar alguma coisa, Datis? Eu fico tão impressionado com esse Deus maravilhoso, né, Varão? Porque o salmista Davi, ele tá, né, assim, passando por um momento difícil, e ele mostra através desses versículos pra gente não ficar inerte. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, que a gente não tem que ser ouvinte, mas também praticante, então a gente tem que se movimentar. É exatamente, né? Todas essas, os começos desses versículos vêm com um imperativo. Vai, busquei, se movimenta, né? Sai da zona de conforto. Ou seja, se você quer ver alguma coisa acontecer, você tem que se movimentar primeiro. Eu tenho que me movimentar primeiro. Eu tenho que me colocar à disposição primeiro. Eu tenho que colocar o pé na água para ver o mar se abrir, não é verdade? É verdade. E é fácil isso, Datis? Não é fácil, Vaz. Não é fácil, né? Porque é o que a gente cai sempre nessa. Toda mudança, todo ir, né? Toda mudança, ela causa um desconforto. Mas depois o resultado final, quando a gente se movimenta, quando a gente vê depois, a gente vê a mudança de lá de trás e o agora, a transformação a gente vê na nossa vida quando a gente, principalmente, quando a gente conhece a Jesus, a gente fala, eu tenho essa base, que quando a gente conhece a Jesus, a gente não pode ser o mesmo, então a gente é transformado, a gente não deixa tudo que ficou de ruim para trás, e a gente nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas. Eita, Vaz. É verdade, né? Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. E olha só, Luísa, para aquele que busca, para aquele que olha, para aquele que clama a Deus, lhe é concedido o privilégio, versículo 7 do Salmo 34, de ter o anjo do Senhor acampando-se ao redor dos que o temem e os livra. Interessante, né? Privilégio, hein, Datis? Vixe, porque assim, quem acampa fica. Quem acampa fica, é 24 horas. Então, aquele que busca, aquele que olha, aquele que clama, é concedido a ele o privilégio, de Genilda, de ter o anjo do Senhor acampando-se ao seu redor. E ele não somente fica, Isaac, como diz que ele livra. Ele livra. Ele livra. Já agradeceste ao teu anjo? Já agradeceste ao teu Deus hoje pelo anjo que ele te concedeu? Você já agradeceu pelos livramentos que foram feitos na sua vida? Quantas coisas, Isaac? Muitas vezes a gente gasta tempo demais lamentando, reclamando, né?
Verdade. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pelo anjo. Agora é interessante, Isaac, que esse versículo traz um detalhe. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus. Então não é de qualquer um. Não é de qualquer um. É daqueles que se movimentam em direção à vontade de Deus. Então quando eu temo a Deus, o anjo do Senhor acampa ao meu redor e ele promove libertação. Você está vendo alguma coisa aí na sua Bíblia, Isaac? Eu estou vendo aqui Êxodo 23, 20, Vaso. E diz assim, ó: eis que envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar em que tenho preparado. Caramba, rapaz, como é que é? Êxodo? Êxodo 23, 20. Anota aí, Rosenalva. Êxodo Capítulo 23, 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Tome posse dessa palavra nessa noite na sua vida, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Percebe, não é o lugar que eu preparei, não é o lugar que você preparou, é o lugar que Deus tem preparado. É onde Deus está, que lá deve estar a nossa vontade. É nos sonhos de Deus que os nossos sonhos devem estar. São nos planos de Deus que os nossos planos devem estar. E muitas vezes, né, Isaac, nós queremos nos movimentar de forma sozinha, independente. Mas o salmista nos convida nesta noite para uma vida de comunhão com Deus. E é por isso que o anjo do Senhor é guardião. Ele cerca, ele defende aqueles que temem ao Senhor. Oh, queridos, não há nada mais precioso do que o seu relacionamento com Jesus Cristo. É nele que você deve buscar, é nele que você deve depositar a sua confiança. E nessa noite, Geração 7 vem com uma palavra de exortação à sua vida. Haja o que houver, esteja você passando o que está passando, passe o que você vier a passar. Não largue da mão desse Deus poderoso, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, mas grandes coisas tem feito o Senhor por nós, fará. Glórias a Deus por isso. E aí, Dax? O coração incendeia, Vaso. Maravilha. Você tem outro versículo aí? Tem Lucas, tem um versículo de Lucas 6,46. Lucas 6,46. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas 6,46 é a parábola lá, né, do homem prudente Dos dois fundamentos. e do homem imprudente, a famosa casa na rocha, casa na areia. Lucas 6 tem a ver com temor, né, Dates? Com certeza. Tem a ver com obediência, né? Lucas 6, 46 a 49. Fala, Dates, por favor. Diz assim: por que me chameis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Então já começa chicote estalando, né, Dates? Dois pés no Exatamente. peito, Rosinalva, dizendo, Jesus está dizendo, por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te peço, o que eu te mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então não basta só ouvir a palavra de Deus, tem que praticar. Tem que praticar. São características de pessoas tementes a Deus. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus e pontuam a sua vida de acordo com o que Deus pede. 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, ou sobre areia, né? E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E acontece que foi grande a ruína daquela casa.
Então a gente vê, né, Isaac, a diferença daquele que ouve, daquele que pratica, daquele que teme a Deus. A sua vida é fundamentada sobre a rocha, que nesse caso simboliza a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E é interessante, Rosa, que o fato desse camarada ter fundamentado, de ter construído a sua casa sobre a rocha, isso não impediu que o vendaval viesse. Isso não impediu que os rios transbordassem, que o vendaval... Interessante, né, Isaac? Porque muitas vezes a gente acha que o fato de estarmos com Jesus, isso significa que não teremos problemas, que não teremos dificuldades. Isso é mentira, isso é balela. E é por isso que o salmista está dizendo que muitas são as aflições de Jean Carlos, mas de todas elas o Senhor os livra, promovendo o que? Esperança, conforto, consolo, levantando geração 7 nessa noite para trazer a você uma palavra de exortação, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E é por isso que no versículo 7 do Salmo 34, quando você busca, quando você olha, quando você clama, Deus concede a você o privilégio de ter o anjo do Senhor acampando ao seu redor. Temos algum comentário aí, Dates? Luiz está ajudando a gente aqui nos versículos, ele está incluindo aqui nos comentários também. A Rosinalva, eles estão... o Glória, né? Glória, aviva-me, Senhor, de Genilda. Amém. Deus abençoe. Pessoal, eles não fizeram nenhum comentário assim, mas estão exaltando e agradecendo, né, a Deus. E isso é o principal que a gente tem que fazer, né? A gente tem que exortar esse Deus maravilhoso, não é? Maravilha. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Essa live da Geração 7, um privilégio imenso ter a sua companhia. Que nessa noite o Eterno aí possa cumprir os propósitos dele na sua vida. Então, permita-se o novo da Palavra de Deus. Nessa noite nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre o Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo de ação. E nessa noite Deus está nos convidando para uma vida de ação, para uma vida de movimento. Versículo 8, Salmo 34, versículo 8, olha só que interessante. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Glórias a Deus por isso. Essa palavra provai não tem a ver com fazer prova de Deus. Não é isso. A raiz dela significa como se você pudesse experimentar, como se você pudesse degustar, como se você pudesse colocar Deus na sua boca, né? 1 segundo de mel na sua boca é muito mais doce do que 10 horas de teorias falando sobre a doçura do mel. O que significa isso? Significa que Deus está nos convidando nesta noite a sairmos de uma vida de teorias para vivermos uma vida prática, Isaac. Muitas vezes nós conhecemos demais a palavra de Deus, conhecemos de cor e salteado, né, os versículos, os textos, as histórias, mas nós não permitimos que esta palavra, que é uma palavra viva, produza transformação na nossa vida. Então o salmista nesta noite está dizendo assim: Jean Carlos, provai, experimente a Deus, viva a Deus na sua vida, porque Ele é bom. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o jovem, feliz a criança que nele se refugia. Isso é maravilhoso, Isaac. Eu preciso dessa experiência. Eu preciso de Genilda, preciso realmente dessa experiência de viver uma vida misturada, grudada nesse Deus maravilhoso, né? Tem um louvor do Diante do Trono que dizia assim, eu vou lembrar, comenta aí, Isaac, por favor, vou lembrar, que fala, lembrei, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre,
Dá-me um coração igual ao teu coração. E a música vai falando sobre esses aspectos, os olhos de Deus, né? Falar com a boca de Deus, ouvir com o ouvido de Deus. Essa é a experiência que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E isso, Rosane, é algo surreal, porque nós estamos falando aqui do Criador do universo, Isaac, do Criador de todas as coisas. Muitas vezes nós conhecemos pessoas importantes, mas as pessoas de tão importantes que são, elas querem manter a distância de nós, não é assim? Normalmente, quanto maior o cargo da pessoa, quanto maior o grau de importância dessa pessoa, seja na sociedade, seja na igreja, mais distante parece que ela quer se colocar, né? Você se aproxima, a pessoa parece que, tipo assim, né? Quem és tu? Mas esta noite, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, de Genilda, Ele está sentado ao seu lado. Eu me atrevo a dizer que Ele está colocando as mãos dele, Rosa, sobre as suas mãos. Eu me atrevo a dizer, Luísa, que neste momento Ele está, quem sabe, abraçando o seu ombro, dizendo: Luísa, estou aqui. Eu quero ter realmente um relacionamento com você de forma poderosa, tremenda. Confia em mim, descanse em mim. Filho meu, filho minha, dá-me o teu coração. Fala, Datis, vamos lá. Salmos 32, de 1 a 2, diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, e cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquela cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Então, perdão, restauração provém de Deus, e o salmista está dizendo que feliz é o homem, é a mulher que se relaciona com Deus. Por quê? Porque terá os seus pecados perdoados, terá a sua vida transformada. Mas para isso, Isaac, você tem que buscar, você tem que olhar, você tem que clamar. E olha só, o mais maravilhoso disso tudo, Isaac, que aqui não está dizendo que você tem que ser perfeito para fazer essas coisas de maneira alguma. Deus está dizendo para você: venha, 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 porque o querer está em você, mas o efetuar está em mim. E nessa noite, Deus deseja assim, mediante uma vida de intimidade com cada um de nós, por menor que seja a sua fé, Deus deseja promover restauração, transformação, mudança de vida. E me fez lembrar, inclusive, Isaac, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, olha só. Versículo bastante conhecido. Mateus 11, 28. Jesus diz assim, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E agora, ele diz algo interessante, Isaac. Ele diz assim: tomai sobre você o meu jugo. E o jugo é uma madeira, né? Uma cangaia, que é colocada em cima de 2 bois. Um é um boi maduro, já acostumado a fazer aquele trabalho, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. O outro é um boi jovem, rebelde, né, autossuficiente, quer andar sozinho. Mas quando eles são presos, o novo é preso no experiente, ele agora começa a trilhar naquele caminho. E claro, ele quer se desviar, ele quer sair da rota, mas ele está ali, atrelado àquele jugo, juntamente com o mais experiente, com aquele que é correto, que sabe a meta a ser alcançada. E é justamente isso que Jesus quer fazer conosco nesta noite. Ele sabe que a gente é rebelde, ele sabe que a gente fica pelo caminho, e ele quer que nós nos amarremos
nele, Isaac. Amém. E no início pode ser até doloroso, no início podemos achar até desinteressante. Por quê? Porque nem sempre aquilo que Deus quer é o que nós queremos, né? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Mas conforme você vai andando dia após dia, assim como acontece com aquele boi novo, que com o passar dos dias, do tempo, ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo, e até que chega um ponto, Rosinalva, que ele já não começa a querer nem para a direita nem para a esquerda. Ele agora sabe que o caminho é aquele, ele sabe que a trilha a ser seguida é aquela. Da mesma forma somos nós. E quando nós chegamos a esta conclusão, Jesus continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí então você achará descanso para a sua vida. A única forma de encontrarmos descanso, de encontrarmos a verdadeira alegria, Isaac, é caminharmos ao lado de Jesus. E isso, Ismael Jatobá, um abraço, meu irmão. Isso é 24 horas. É doloroso? É doloroso. Aquele jugo deve ferir, né? Deve ferir, machuca, né? Mas com o tempo aquilo vai calejando, com o tempo aquilo vai, até que a gente já não começa mais, Não consegue mais. não consegue mais. E aí podemos dizer, como Paulo disse, né? Já não vivo eu, Mas Cristo vive. mas Cristo vive. Cristo vive em mim. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a criança que nele se refugia. Rosinalva comentou aqui com a gente: ó, temos que rasgar os nossos corações na presença dele, em oração e não nas redes sociais. Ela comentou aqui, ó. E a Digenilda também comentou assim: ó, o convite do Senhor é algo indescritível, não faz acepção de pessoas. Ele diz: vinde a mim, todos. Glória! Todos, né, Vaz? Ele não fala só alguns ou aqueles, todos, não. Né? Todos. Os que estão cansados e oprimidos. Que maravilha, Isaac! Geração 7, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo, um feliz sábado. Tema dessa noite, Salmos 34, Salmo de ação. E nós aprendemos aqui que nessa noite Deus nos chama para buscá-lo, para olhar para Ele, para clamarmos por Ele, porque Ele vai nos responder. Mas para isso é preciso que haja uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. Nós aprendemos também, Isaac, que muitas vezes Deus não necessariamente nos livra dos problemas, mas sim dos problemas, das angústias, das aflições, das angústias que os problemas nos causam. E é isso que Paulo, né, naquela famosa história relatada, é 1 Coríntios 12, Isaac, ou 2 Coríntios, vamos ver aqui. Olha só, deixa eu achar aqui, ó. Eu acho que é 1 Coríntios. 2 Coríntios. Uma história bastante conhecida, 2 Coríntios 12, né? Do versículo 7 ao 10, Rosa. O apóstolo Paulo, ele clama a Deus, ele fala que clamei a Deus 3 vezes acerca de um problema. Ele cita como um espinho na carne. Tem um problema, uma dificuldade que ele tinha, e ele coloca isso como se fosse um mensageiro do diabo para esbofeteá-lo. Era algo que provocava dor, era algo que talvez o envergonhasse de alguma forma, não importa. Ele clamou a Deus para que Deus resolvesse o seu problema. Mas no versículo 9 a resposta de Deus foi a seguinte: e Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não sei qual é o seu clamor nessa noite, mas a despeito do problema que você esteja enfrentando, essa noite Deus está dizendo para mim e para você: a minha graça te basta, Rosane Braz. Descanse e confie. E aí Paulo, então, diante disso, Isaac, Paulo declara: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus.
Uau! Amém. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o chamado de Deus em nossa vida. E Paulo continua dizendo o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Jesus, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ou seja, Isaac, quando eu já não consigo mais resolver, é onde que a ação de Deus se movimenta. Amém. Talvez nessa noite nós estejamos falando para alguém que está aí se debatendo diante de uma circunstância, de um problema. Nessa noite Deus está dizendo para você, querido amigo, querida amiga, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, para lhe dar um futuro, para lhe dar uma esperança, Provérbios 29:11. E dentro desse contexto, provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem, feliz a mulher, feliz a criança que nele se refugia. E a gente continua aqui na nossa jornada no Salmo 34, versículo 9, Isaac. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Na minha tradução diz assim: temam o Senhor, vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Mais uma vez a gente vem ao aspecto da obediência. A gente vem tratando aqui da importância do temor a Deus, da obediência a Deus. E o salmista então diz assim, olha só: temam o Senhor, geração 7, vocês que lhe são fiéis. Se você não é fiel, não cabe para você essa exortação. Mas se você é fiel, como nós cremos que você é fiel, o salmista está dizendo: pois os que temem terão tudo de que precisam. Interessante que ele não está dizendo que você vai ter aquilo que você quer. Aquilo que você almeja, né? Aquilo que você... Porque nós merecemos a morte, queridos. Porque o salário do pecado é a morte. Deus dá para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos: vida e vida eterna. Por isso que nessa noite o salmista está dizendo: quando você se movimenta, quando você obedece, quando você anda debaixo da orientação de Deus, da palavra de Deus, aquilo que é necessário, o Senhor proverá. Fui moço, sou velho, mas jamais vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Interessante que é o pão, Isaac. Não está falando aqui de bacalhau, não está falando aqui de carne, né? O pão, o essencial. Exatamente, o necessário. O necessário, né? Interessante também, Vaso, que em Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco e temer ao Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Palavra dura, hein, Dax? Provérbios 15:16. 15:16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que uma grande riqueza, e com essa riqueza a inquietação. A importância do temor ao Senhor. Aqui não tem nada a ver em ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? O que o salmista está dizendo é que nada compra o prazer, a alegria do temor a Deus, né? De viver na presença desse Deus maravilhoso. Temei ao Senhor, porque nada falta aos que o temem. Versículo 9. Versículo 10, Isaac, fala assim, ó. Vou até ver aqui na nova versão transformadora, fala assim, ó. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom o faltará. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Novamente, Isaac, aqui vem a questão do cuidado e da proteção de Deus. Aqui não tem nada a ver com riquezas, com famas, com fortunas de maneira alguma. Aqui tem a ver com o que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta.
Senhor, estou provado, estou desempregado, estou com dificuldade. A minha graça te basta, descansa, confia. Sabe por quê? Por tua causa, se necessário for, Deus fará do céu cair o pão. Deus fará da rocha sair a água. Mas Ele não deixará de ser Deus na tua vida. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Fala, Dates. Isaías 55, 6 a 7, diz exatamente isso. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Versículo 7. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem para Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Então Isaías também vem num pensamento de ação também, né? De movimento. Isaías 55, 6 fala: busca o Senhor enquanto se pode achar. Opa! Pode ser que em algum momento, Isaac, você já não encontre. Muitas vezes nos afastamos tanto, que já não conseguimos mais, né, Isaac? Perceber, ouvir a voz de Deus. Não que Deus não esteja lá, mas o coração endurece. É a questão do pecado contra o Espírito Santo. Nessa noite Deus está dizendo: Jean, não mexa nesse microfone. O Jean fala: mas que mal tem, Senhor, é só uma mexidinha, né? Amanhã novamente Deus fala: Jean, não mexa. Senhor, vou só ajeitar ele aqui. E isso vai se tornando rotineiro até que eu já não consigo mais ouvir a voz de Deus. Não que Deus não esteja falando, mas o meu coração endurece, a minha mente cauteriza. Eu começo a achar que já não é mais errado. Eu já começo a achar que não tem problema. Não, é uma besteira. Isso é relativo, né, Digenilda? Hoje é tão comum a gente ouvir isso. Então, isso é relativo. A ponto das pessoas hoje quererem reescrever a palavra de Deus para que a palavra de Deus se adeque àquilo que eles querem fazer, àquilo que eles querem praticar. Isaías está dizendo: busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor porque Ele está perto. E aí, mais um ato de ação. Deixe o seu caminho pecaminoso. Deixe os seus pensamentos maus. Volte-se ao Senhor, Jean. Volte-se ao Senhor, que Ele se compadecerá de você. Volte para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Talvez nesta noite nós estejamos falando para alguém que tenha ido longe demais. Talvez nesta noite nós estejamos falando para alguém que, aos olhos da comunidade religiosa, da família, da sociedade, já não tenha mais solução. Mas nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: volte-se, busque ao Senhor, arrependa-se, porque Ele é generoso em perdoar, porque Ele se compadece daqueles que o buscam. Mais uma vez nós vamos dizer: Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro. Nessa noite Deus está pedindo somente o teu hoje. Hoje é o dia da tua salvação. E aí, Isaac, algum comentário aí? Alguém participando? Rosa Mires, ela comentou assim: ao acordar, agradeço a Deus por ter me dado mais um dia de tudo o que faço. Agradeço a Deus e só preciso melhorar muito. Que Deus me dê misericórdia. Um pouco mais acima, Rosinalva, ela comentou aqui: estou confiando 100% no meu Deus. Amém. E o Espírito Santo tem me ensinado enquanto estou aguardando. E é necessário agradecer ao Senhor por tudo. Amém. Deus seja louvado, Rosinalva, por essa palavra, né? Vamos dar um salto agora, versículo 14 de Salmos 34. Versículo 14 do Salmo 34, Isaac, novamente começa com um verbo de ação. Eu vou pedir para você ler para a gente, Isaac, por favor. Na NVT diz assim: afaste-se do mal e faça o bem,
busque a paz e esforce-se para mantê-la. Olha só, aparta-te, afasta-te do mal, Isaac. Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois Não faz. não briga, não faz. E muitas vezes, Isaac, a gente fica ali procurando, né, flertando com o mal, né, com a dificuldade, com os problemas. E quantos problemas nós nos causamos por desobedecermos esta ordem de Deus, né? Às vezes estamos ali, nem estamos precisando, Isaac, de uma televisão nova, né? Mas vamos ali com um cartão de crédito, e aí passa o cartão de crédito, se cria ali uma dívida, né? E aí depois, poxa, você sabe que não deve comer tal coisa, porque essa coisa vai fazer mal para a tua saúde, e você vai ali, insiste em comer. Se o que você vai falar vai promover confusão, fica de boca calada. Se não for para abençoar, também não amaldiçoa. Então Deus está dizendo, Jean, nessa noite, afasta-te daquilo que está te fazendo mal, afasta daquilo que está sendo motivo da tua queda, da tua derrota, do teu pecado. Tem uma história na Bíblia muito interessante, Rosa. Qualquer dia a gente fala sobre ela. Gênesis, ali fala de um homem chamado José, um garoto. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito. E ali no Egito ele foi trabalhar na casa de um homem muito importante, de um grande homem. E ele era um rapaz muito bonito, e a esposa do seu patrão começou a tentar seduzi-lo. E depois de várias tentativas, em uma das tentativas, diz que ela agarrou ele, porque ela queria que ele se deitasse com ela, mas ele, em obediência a Deus, diz que ele sai correndo, Isaac, ele deixa as próprias roupas na mão daquela mulher. Ele não se importou em sair nu, ele queria se afastar do mal. Ele não queria que o mal fosse uma realidade na vida dele. Meu amigo, minha amiga, se nessa noite, porventura, você anda flertando com o pecado, faça como José, se necessário for, corra, corra. Aparta-se do mal e faça o bem. Porque o antídoto contra o mal é o bem, Isaac. Então, não basta somente você se afastar do mal. Se você não ocupar aquele espaço com coisas boas, daqui a pouco você está fazendo mal novamente. Tiago 4,7, Vaso. O que diz lá, Dax? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glórias a Deus. Amém. Por isso. Então o primeiro passo é sujeitar a Deus, é temer a Deus, é viver uma vida fincada em Deus, é carregar o jugo de Deus. E aí você resiste ao diabo e o diabo foge, a tentação foge. Então o segredo de vitória na vida espiritual, Rosinalva, é relacionamento com Deus. E isso é diário. Aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz. Ou seja, se movimenta em situações positivas, né? Se alguém, né, Isaac, cada um dá aquilo que tem. E muitas vezes alguém é áspero com você, ríspido com você, e a nossa natureza, o natural é queremos devolver na mesma moeda, né? E aqui o salmista está dizendo, Jean, busca a paz, né? Tá bom, você tem razão, você tem todos os motivos do mundo, mas não vale a pena. Cada um dá o que tem. E se você tem Jesus no coração, é isso, é outra face. É exatamente o que você falou agora há pouco, Vaso, que a gente vence o mal fazendo bem. Tome nota desse aí, Rosinalva, desse versículo, ó, Romanos 12, versículo 21. Diz assim, ó, não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Repete, por favor, Isaac. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Tremendo isso, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência.
É interessante que quando você tem esse tipo de atitude, Isaac, parece que uma paz toma conta do seu coração, né? Às vezes você está ali numa situação, a pessoa vem de uma forma tão... Eu tive uma experiência muitos anos atrás, Luísa, nós estávamos fazendo uma entrega de literatura espiritual de casa em casa. Várias pessoas, uma rua muito extensa. E eu lembro que em uma das casas eu bati palmas, né? Daqui a pouco saiu um rapaz alto, forte, extremamente forte. E ele foi ríspido e falou: "Pois não, o que foi?" E aí eu falei: "Não, poxa, eu sou da comunidade religiosa, nós estamos aqui presenteando um livro." "Não quero não, porque eu já sou evangélico, não quero, não preciso disso." Isaac, naquela hora, rapaz... Misericórdia. Não foi fácil. A vontade que eu tinha, Rosane, era dar um chute na canela daquele homem. Mas ele era muito maior, muito mais forte do que eu. E aí eu falei: "Tudo bem, Senhor, Deus abençoe e tal. E continuei fazendo meu trabalho, mas eu fiquei muito mal. Eu fiquei triste. Eu falei: "Poxa, Senhor, eu estou aqui fazendo o seu trabalho, né? E sou dessa forma e tal." Passou-se um tempo, e quando nós já estávamos no final daquela rua, uma rua muito extensa, alguém tocou no meu ombro. Quando eu me olhei, era o homem novamente. Eu falei: "Misericórdia, agora ele vai me acertar." E aí ele perguntou assim: "Você foi aquele rapaz que foi na minha casa há pouco?" Eu falei: Foi eu mesmo." "Rapaz, você me desculpa, eu estava ali tendo uma discussão com minha esposa, acabei te tratando mal, você não tinha nada a ver com a história." Aceitou a literatura. Percebe, Rosinaldo? Se eu tivesse sido ríspido com ele, devolvido na mesma moeda, teríamos talvez, quem sabe, um problema maior e não teria tido a oportunidade de apresentar Jesus para a vida dele. Mas o fato de responder aí o mal com o bem, isso proporcionou, tempos depois, uma oportunidade, uma possibilidade da gente falar desse Deus maravilhoso. Tem alguém aí, Isaac? O Zinalva tava dando umas leves risadas nessa historinha. Versículo 15 é um versículo tremendo, poderoso. Ele fala assim: "Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores." E eu quero me deter um pouquinho nesse ponto, Isaac. Eu vou pedir para o Isaac lá no Salmo 33, para que a gente trabalhe um pouquinho mais essa questão do olhar do Senhor. Salmos 33, versículo 13 a 15. O que diz lá, Isaac? Por favor. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um. Por isso entende tudo o que fazem. Então, de 13 a 15, nos traz a afirmação de que Deus olha lá do céu e ele vê a todos, brancos, negros, ricos, pobres, aquele que crê, aquele que não crê, não importa. Ele criou a todos, ele fez a todos, ele contempla a todos. Quando você vai lá no versículo 18, traz uma particularidade do olhar de Deus em relação a essa visão panorâmica sobre o mundo. Olha só, versículo 18, Isaac. O Senhor, porém, está atento aos que o temem e os que esperam por seu amor. Continua. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Amém. Olha só, versículo 18 diz que os olhos do Senhor estão fixos sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua bondade. Percebeu a diferença? Deus lá de cima, ele olha e vê a todos. Quem crê, quem não crê. Mas para aquele que faz a sua vontade, o salmista diz que os olhos do Senhor estão fixos.
Glórias a Deus por isso. Querido amigo, querida amiga, Deus não está indiferente ao seu problema nesta noite. Deus não está indiferente ao seu clamor nesta noite. O olhar de Deus está fixo, Luísa, sobre você, sobre a sua vida de uma forma tremenda e poderosa. Para qual proposta? Para livrar-nos da morte e para nos conservar vivos na fome. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia! Que coisa tremenda. Você é a coisa mais linda de Deus. Fala, Nath, coração aí. Isaías 57:15, mas não acabou por aí ainda não. Vamos lá. Esse Dates hoje está profeta, rapaz. Glória. Isaías 57, versículo 15. Rosinalva grifou. Rosinalva escreveu em uma cartolina em letras garrafais esse versículo e ela tem, dia após dia, usado esse versículo como um alento, como um conforto e como um fator motivador para que ela continue sendo fiel a esse Deus maravilhoso. Leia pra gente, Dates, por favor. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. NVT que você leu? Não, na revista... Leia na NVT. Olha só, porque assim diz o alto e o excelso, que coisa tremenda, né? Aquele que habita, de Genilda, na eternidade, cuja nossa mente não consegue contemplar, vislumbrar, e cujo nome é santo. E aí ele declara... Achou aí, Dates? Achei. O que ele diz aí, Dates? O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos corações dos arrependidos. Eu até me emociono, né? Porque o Deus do universo, ele diz que ele habita em todos os lugares, nas alturas. Excelso, santo, grandioso, poderoso, majestoso é o seu nome. Mas ele também, Isaac, se manifesta aqui neste local. Amém. Ele se manifesta aí com você nesse momento. A glória, o Shekinah de Deus se faz presente. Eu creio que pela fé essa sala aqui está repleta de anjos. Nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus poderoso se manifesta aqui neste local, como também aí na sua casa, no seu quarto, no seu carro. Quando você abre o seu coração a Deus, quando você abre a palavra de Deus, quando você permite ser alcançado por esse Deus, um milagre acontece. Que nessa noite você possa se permitir contemplar o sobrenatural de Deus. Se abrace com Jesus, descanse em Jesus. Versículo 17, Isaac, de Salmos 34. O que diz lá, meu amigo? Só um momentinho, vou abrir aqui. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Novamente, Isaac, não livra os problemas, mas das angústias que os problemas trazem. Não é qualquer um, é somente os justos, aqueles que se movimentam em direção à vontade, à palavra, à verdade de Deus. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É o que Isaías disse, né, Isaac? É o que Isaías disse. Às vezes nós temos a sensação de sermos tão pequenininhos, né, Rosinalva? Às vezes eu mesmo falo para Deus: Senhor, me abandona, me deixa, porque eu não sou merecedor. Mas ao mesmo tempo eu falo: misericórdia, Senhor. Não dê ouvido a esse magrão, ele é um rebelde, ele é um louco, ele não sabe o que ele está dizendo, né? Para onde
mirei, né? Lá em João 6, tem um episódio muito interessante, Rosa. João capítulo 6, você pode ler lá. Ali, Jesus está apresentando a palavra e Jesus está falando sobre várias coisas, vários temas. E em determinado momento, as pessoas disseram assim: rapaz, essa palavra, ela é muito difícil. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: esse discurso é muito duro, essa palavra é muito difícil, quem pode ouvir? E essas pessoas agora se afastaram de Jesus. E versículo 66 diz que por causa disso muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele, com Jesus. Ou seja, a palavra de Deus foi aberta, mas aquelas pessoas, Isaac, estavam tão agarradas nos seus caprichos, naquilo que elas queriam viver, naquilo que elas queriam fazer, que elas preferiram dar as costas a Jesus. E aí no versículo 67 de João 6, Jesus então virou para os 12 e os perguntou: vocês também querem ir embora? Querem me deixar? E aí Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? É o Senhor quem tem a palavra da vida eterna. E assim, muitas vezes temos sido tentados, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela é dura realmente, ela é como uma espada, ela vem para dividir, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. E muitas vezes, Isaac, nós somos tentados a abandonar o Deus da palavra e preferimos ficar com os nossos caprichos, com os nossos achismos. Mas eu sempre tenho dito para Jesus: Senhor, se eu te deixar, para onde eu vou? E eu quero dizer para você nessa noite, se você largar a mão de Jesus nessa noite, Janine, do que te sobra? A casa cai, o dinheiro o ladrão rouba, a saúde acaba, a velhice chega, a morte é certa. O que te sobra? E é por isso que o salmista diz para a gente: vem para Jesus, busca Jesus, clame a Jesus, ouça Jesus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Versículo 19, Isaac, para nós finalizarmos. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Novamente, né? É uma realidade, as dificuldades, os problemas. Nós nem deveríamos gastar tempo falando sobre isso. Isso é fato, isso é ponto. O que nós devemos exaltar, sim, dia após dia, Isaac, é os milagres de Deus, é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus, é a proteção de Deus, é o amor de Deus, é a advertência de Deus, é a exortação de Deus, é o juízo de Deus, que também tem proposta de restauração, de salvação na nossa vida, queridos. Nessa noite você possa, como Davi, se refugiar no Altíssimo. O Salmo 91, que é um salmo de Moisés, Isaac. Salmo 91 é um salmo de Moisés. É um salmo tremendo, maravilhoso. Nós podemos fazer uma reflexão sobre ele em algum momento. Ele é fantástico. Salmo 91, versículo 1, Moisés fala assim: aquele que habita, note que não é para todos, é somente para aquele que habita. Aquele que habita, quem habita fica, Isaac, quem habita mora, é 24 horas, não é somente o tempo que está na igreja, não é somente as 2 horas de geração 7, não, são 24 horas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, descansará. Que nessa noite você possa habitar no esconderijo do Altíssimo, que nessa noite você possa descansar à sombra do Onipotente
Dates. Que maravilha, meu irmão. Glórias a Deus, né, Vaso? Só isso, Dates? Só tem que glorificar. Glória a Deus. Exalta esse Senhor, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Amém. Isaac, quantas vezes em sua vida, meu amigo, você se viu ali sem uma perspectiva, você se viu, talvez, quem sabe, abandonado pelos amigos, pela família, e só te restou Deus? Não foram poucas vezes, não, Vaso. Não foram poucas vezes, eu me lembro, sim. E é tão bom quando a gente relembra esses momentos, porque é exatamente isso, né? Quando a gente, às vezes, os familiares nos deixam, os amigos nos deixam, que sobra quem quer. O único que vem, quando a gente tá com aquela voz de choro, se ajoelha assim junto com a gente, quando a gente tá prostrado, dando um abraço, assim. Teve um episódio da minha vida que eu tinha acabado de mudar para aqui, para Barra Bonita, a gente estava passando por algumas dificuldades, e me lembro que eu, deitado assim na cama, na minha cama, meu quarto fechado, os meus pais desolados, não sabiam o que fazer, porque a gente estava passando por algumas dificuldades, mas eu louvo meu Deus, porque naquele clamor que eu tive por ele, eu falei: Senhor, me ajuda, pelo menos, por favor, Senhor, me ajuda a ajudar os meus pais, a ajudar a minha família. Eu não sabia o que fazer, eu acho que tinha 15 anos de idade, e eu queria: Senhor, por favor, me dá um emprego, eu quero ajudar meu pai, minha mãe, por favor, me ajuda, a gente está passando por dificuldade, o Senhor está vendo. Aquele momento, né, que a gente fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Poxa vida! Mas, Vaso, foi tão assim reconfortante, porque aquele dia eu dormi chorando. Mas logo pela manhã veio uma oportunidade. Deus, ele agiu de uma tal forma que é indescritível, até me emociona, porque nos mínimos detalhes Deus cuida, e Ele chega assim perto da gente e abraça. Ele não faz as coisas incompletas, ele rasga assim, ele abre caminhos que a gente olha, a gente não percebe, não consegue nem ver expectativa nenhuma de acontecer, mas Deus, ele coordena as coisas certinho. E Deus é tão maravilhoso que naquela minha angústia, na angústia da minha família, Deus, ele proveu, não é assim, riquezas, mas a paz, que é a coisa que a gente mais precisa. Te livrou da angústia, Me livrou da angústia. E ele falou assim: filho, calma, eu tô aqui. Deu clareza de raciocínio, esperança, né? O problema continuou. Continuou, mas a visão, a perspectiva, a esperança totalmente diferente, né? Exatamente. E é isso que todos nós temos que fazer. Oxigenar o cérebro, tem que clamar, Senhor, sim, tem que chorar, Deus, sim, tem que pedir. Não tem problema algum Não tem nesse problema, sentido, não tem nem né? que ter vergonha, não tem nem que ter vergonha, porque Ele pede isso pra gente. Que a gente chegue no nosso quarto, no nosso cantinho, que a gente tenha esse momento especial com Ele, de entrega. E fale com Ele, converse com Ele, fale: Senhor, meu filho, fale comigo. E deságua, é isso aí mesmo. Rosinalva, se você precisa falar alguma coisa para Deus, fala hoje, Rosinalva, fala hoje. Quando eu terminar essa live aqui, de Genilda, não tem problema, Márcio, todo mundo que está assistindo essa live aqui, chegue no seu quartinho. Se você tem um cantinho especial de oração, chegue naquele cantinho, fala: Senhor, eu estou aqui de coração aberto, o Senhor sabe que eu estou passando por isso, o Senhor está vendo, mas eu quero que o Senhor tome em frente da minha vida, Pai. Amém. Fale isso. Você pode ter certeza absoluta que Deus, ele vai escutar, e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de uma tal forma que você vai ver assim, vai até falar: nossa, isso tudo está acontecendo. Vai ser surpresa, mas Deus, ele é um Deus do impossível, então ele consegue transformar, às vezes até situações impossíveis para o nosso pensamento, se tornam possíveis. Ele abre, como ele fez lá na terra do Egito, ele abriu o mar. Imagine gente hoje abrindo o mar. Como que seria isso? Nosso Deus é o Deus do impossível, então confia nele, confia. Busque a ele enquanto ele está perto. Gente, a gente sempre vem falando aqui: busque o Senhor enquanto ele está perto. Invoque enquanto se pode achar. É isso, Pai. Salmos 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã Minha alegria. vem o cântico de alegria.
Geração 7, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que nessa noite, a despeito de quem seja você, que o Senhor Jesus Cristo sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Tati, vamos orar? Vamos. Nós estamos aí com o nosso caderno de oração. Temos alguns nomes, né? Isaac, refresca a nossa memória aí, para que a gente possa... A Luísa Antonângelo, ela vem pedindo, né, pela vida dela. Faete Matias, ele tem sempre acompanhado a gente, está passando por momentos difíceis na vida dele. Rosa Mires, né, a Rosane Braz fez um pedido hoje aqui pelos seus familiares, Wesley, eu não me lembro o nome da outra moça. Jenny. Né? E outras mais pessoas, a Alessandra Herrero também sempre pede, sempre tem feito pedido, a Lili, que acompanha aqui com a gente, até a Digenilda, meu pai, minha mãe, Luiz Carlos, né? Mauriciano, né? Mauriciano, Nalva, Digenilda. Eu tentei localizá-la, mas eu não consegui mais contato dela, né? Ela nos acompanhava, vocês devem lembrar. E ela deixou de assistir as lives, não consegui localizá-la no Facebook. Se alguma de vocês, por algum motivo, tiver o contato, né, manda pra gente. A gente está sempre orando por ela. Oxalá que esteja tudo bem, né, com a Mauriciane. Luiz também acabou de fazer um pedido especial pela Manuzinha, pela filhinha dele que está com febre. A Alessandra Herrero também, passando por um momento de tribulação. Então, gente, vocês que estão acompanhando essa live, vocês não estão aqui por acaso, vocês estão participando disso porque nós juntos formamos uma corrente. E quando a gente ora uns pelos outros, isso move o coração de Deus. Vocês não têm, assim, vocês podem até ter dimensão. Então, vamos trabalhar, vamos orar uns pelos outros, né? Todas aquelas pessoas que têm feito pedidos aqui, a gente sempre anota, a gente sempre ora depois de cada programação. Então, vocês também façam planos, peguem assim, separa um caderninho, anote cada nome, cada pedido que é feito, ore por essa pessoa, que também vamos orar pelo seu pedido. Então também não tenha vergonha, pode pedir, que a gente não está exaltando a gente mesmo, a gente está exaltando o nome de Deus. Todo final de programação a gente entrega esses nomes, esses pedidos para Deus. E creiam, gente, creiam sim, porque Deus ele já está tomando providência disso, em todos aqueles pedidos, até aqueles mesmos que estão no coração de vocês, aqueles que não são inscritos. Então, é isso aí, gente. Vamos então orar agora. Querido Deus, amantíssimo Pai de misericórdia, Senhor, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é longânimo. Obrigado, Pai, por essa esperança maravilhosa de que quando nós buscamos o Senhor de sinceridade de coração, Pai, o Senhor está de braços abertos, o Senhor Amém. Está com a mão estendida, apenas esperando a nossa sinceridade de coração, Pai. Eu peço que o Senhor transforme o nosso ser, o nosso viver cada dia. Amém. Para que nós possamos ter sensibilidade, Pai, também para escutar a voz do Seu Santo Espírito dizendo para onde nós temos que ir. Às vezes nós temos tomado decisões difíceis na nossa vida. Às vezes nós tomamos decisões, Pai, que não é os Seus planos, não são os Seus planos. Eu peço perdão por isso, Pai, pela nossa pequenez. Por favor, Pai, transforme o nosso pensamento. Eu acredito e creio que o Senhor é o nosso guia. A Sua palavra, conforme nós abrimos aqui todas as sextas-feiras e todos os domingos, lâmpada para os meus pés, Pai, é a Sua palavra. E, por favor, encrave isso em nossos corações, todos os ensinamentos que nós temos aqui, todas as sextas-feiras e os domingos, que possamos cada vez mais falar para as outras pessoas, Pai, transmitir essa esperança maravilhosa de que nós temos um Deus maravilhoso, de estar de braços abertos a nos acolher, de uma tal forma, Pai, que nós não conseguimos nem mensurar a paz que nós temos e encontramos somente no Seu aconchego, Pai. Amém. Entrego nossa vida em Suas mãos, nossos planos, nossos sonhos e anseios, porque o Senhor sabe que tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades. Tem misericórdia. Tem pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas financeiros, Pai, problemas pessoais. Tem misericórdia dessas pessoas.
Algumas pessoas fizeram pedidos aqui, Pai, como a Alessandra Herrero, a Rosane Braz, a Luísa Antonângelo e outras mais, Pai. E também tem misericórdia daquelas pessoas também que não pediram aqui, não escreveram nossas mensagens aqui, mas que estão encravadas em seus corações. O Senhor sabe, Pai, as necessidades de cada um que estão assistindo. Pai, por favor, já tome providência desses pedidos. Amém. Eu creio que o Senhor já está fazendo isso. Amém, porque Senhor, se amém. estamos aqui hoje, Pai, é porque estamos de coração aberto, Pai, a receber a Ti. O Senhor está cada vez mais batendo no nosso coração para que possamos abrir. Então, Pai, amoleça o nosso coração para que possamos abrir. Que o Senhor entre e faça mudança, Pai, na nossa vida. Pode fazer mudança, Pai. Eu sei que às vezes vai doer, vai trazer um incômodo, mas nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Esvazie cada vez mais o nosso eu, Pai. Diminua o nosso eu para que o Senhor seja aumentado cada vez mais em nossa vida, que as pessoas olharem para nós possam ver a Ti. Amém, Senhor. Amém. Por favor, Pai, usa-nos como instrumentos para a sua obra cada vez mais, porque o tempo já está se findando, Pai. É verdade. O tempo já está se findando. E pessoas precisam escutar a sua voz. Mova o nosso coração para que possamos proclamar o seu evangelho para mais e mais pessoas, Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós. Nos dê uma ótima noite de descanso. Um despertar feliz em sua presença, Pai, amanhã, em sábado. Obrigado por esse dia também maravilhoso. Entregamos tudo em suas mãos, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito obrigado aí pela sua audiência. Que Deus possa abençoar você de uma forma tremenda e maravilhosa. Um feliz sábado, uma boa noite de descanso. Isaac, próximo encontro, meu amigo. Próximo encontro agora, domingo, às 8 horas da noite. Tema Nova... A Nova Terra. A Nova Terra. Você não pode perder. Se fosse para perder, que perdesse hoje, né, Isaac? Não perdeu hoje. Domingo que vem, agora às 20 horas, estaremos estudando sobre o que a palavra de Deus diz sobre a Nova Terra. Um abraço especial aí, né, Isaac? Um abraço especial da Live Geração 7. Compartilhe esse vídeo aí para seus amigos, todas as pessoas que estão assim vendo o seu Facebook, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Compartilhe, né, Isaac? Compartilhe, comente. Gente, nós somos todos uma família aqui, então participe junto com a gente. Comente aí, tá bom? Faça o seu pedido, o seu agradecimento. Louve a Deus mesmo, como as pessoas fazem aqui. Glórias, amém, aleluia. Fale mesmo. Honre e glorifique o nome de Deus, porque Ele é o único que merece isso. Isaac, vem aqui para você aparecer. Vira a câmera um pouquinho para você aparecer aí, né? Você falou. Eu falei. Olha aí. Aê, gato bonito. É isso aí, gente. Um abraço especial para vocês. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite de descanso para vocês, bom? Tchau. Feliz Tchau. sábado.